Master, porque uma outra decisão do relator, né, do ministro André Mendonça, foi de autorizar a Polícia Federal a realizar perícias sem restrições em todos aqueles materiais obtidos no caso do Banco Master. Sobre esse assunto, converso agora com o Marco Aurélio Fernandes, que ele é perito da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense. Obrigada por conversar com a gente. Vai ser um trabalhão. Polícia Federal já disse que, inclusive, deve chamar mais peritos. São mais de 100 aparelhos eletrônicos que foram apreendidos. Como é que você vê essa decisão do relator André Mendonça e o quanto a perícia, com mais liberdade, pode permitir com que as investigações da Polícia Federal avancem sobre esse caso? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Prazer estar aí com vocês, tendo essa oportunidade. Prazer falar com você e com a audiência. Bom, primeiro nós precisamos entender que hoje a maioria das provas estão no mundo digital. Então, o celular, nós vemos aí que a polícia falou que tem mais de 100 dispositivos eletrônicos. Os dispositivos podem ser celulares, computadores, um pendrive, tudo que for eletrônico. Então, quando nós falamos em perícia, nós temos uma série de fatores que são extremamente importantes. Desde da sua coleta, do seu manejo, até você colocar, um exemplo, numa bancada para você coletar as imagens que nós chamamos, que quando se faz uma coleta de dados, nós chamamos de imagem. Então, quando isso é feito por pessoas preparadas, como é a PF hoje ela segue todas as normas. Nós temos a ISO 27037, nós temos a ISO 17025, nós temos o Código Penal, nós temos o POP, né, que é as operações padrões que são determinadas por profissionais da área. Nós trazemos uma segurança jurídica e uma integralidade às provas. Porque se alguns desses itens, vou dar um exemplo simples, a cadeia de custódia, artigo 158A do Código Penal, se ele não for obedecido à risca, essas provas coletadas elas vão se tornar nulas e não vão poder ser usadas no processo. Então, imagine o problema que nós teríamos hoje se houver alguma falha dessa coleta que houve, o armazenamento e chegar no momento da perícia. Nós teríamos um novo problema jurídico dentro disso. Muito minucioso, né, Marco? E também tem a questão de uma imensa responsabilidade, né? Como você falou, hoje em dia as provas estão dentro de eletrônicos, então a investigação pode avançar muito, as provas e muitas respostas podem estar nesses mais de 100 aparelhos. Queria que você explicasse pra gente como é que na prática funciona esse trabalho de perícia, quanto tempo leva em cada aparelho, um computador, um tablet, um celular, se tem algum local por onde vocês começam, que são os locais cujos, geralmente, em investigações como essa, as provas podem estar escondidas. Paula, funciona da seguinte maneira, cada item tem o seu tratamento. Então eu vou falar de celular, que é o mais comum. Então quando você obtém o celular, primeira coisa, você tem que colocar ele no modo avião e dentro de um Faraday. O que é isso? É um saquinho que você protege e impede qualquer natureza de comunicação desse celular. Não é só você pegar o celular e colocar num saquinho e lacrar. Não é só isso. Seria muito fácil se fosse isso. Então você pega esse celular, você coloca a proteção nele, deixa ele ligado, né? Principalmente os iPhones agora, depois de um tempo que você não liga ou você não desbloqueia ele entra em modo buff. Então ele aumenta a criptografia de segurança e isso dificulta a coleta. Depois que é feita essa coleta, você leva para um laboratório. Esse laboratório ele tem que ser preparado, tem que ter toda uma estrutura para ele, para que você coloque ele e colete a evidência. Então, hoje, mais comum, nós temos o Cellebrite. Depois que houver essa coleta, é gerado um número que nós chamamos de hash. Esse número ele não pode ser alterado de jeito nenhum. O mesmo número que você encontrar, a outra parte, o assistente técnico, outro perito, ele tem que encontrar a mesma informação. Então, é extremamente importante a cadeia de custódia, tudo marcado, identificado. Depois disso, você leva essa imagem para um processamento. Hoje, no Brasil, nós temos o IPED, que é o Indexador de Processamento de Evidências Digitais, que inclusive é brasileiro, e faz a reconstrução
de tudo que estava naquele celular. Então você tem a captura dos áudios, das imagens, mensagens de WhatsApp apagada, Telegram, Signal, e remonta tudo isso de forma que possa ser usado no processo. Então, quem tem essa estrutura hoje é a Polícia Judiciária, né, que é comum a Polícia Judiciária cuidar disso, e nós temos profissionais que são os peritos judiciais. Então, nós temos duas classes de perito. Perito criminal, que é um servidor público, que é concursado, ele faz o trabalho dele com a Polícia Judiciária, e nós temos o perito judicial, que é aquele perito aonde o juiz, quando precisa de mais elementos para o seu convencimento, ele nomeia um perito. É nesse momento que o juiz pode escolher o perito para auxiliar ele no processo, na fase processual. Na fase de inquérito, tem que ser obedecido o rito e ficar ali com a Polícia Judiciária. Agora, Marco, por exemplo, alguma foto, algum documento, alguma mensagem que tenha sido apagada desses aparelhos, existe como recuperar através da perícia? Sim, existe. É plenamente possível recuperar. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você apaga essa mensagem no WhatsApp, por exemplo, você apaga, mas existe subpastas onde fica isso gravado, ou até mesmo o backup do WhatsApp. O banco de dados dele grava aquilo. Você não consegue enxergar, mas está lá. A prova disso que me parece que foram recuperadas algumas imagens apagadas no celular do Daniel. Então, isso é muito comum. Com os equipamentos certos, com a estrutura certa, você consegue recuperar muita coisa, além de informações como por onde você passou, aonde você se conectou no Wi-Fi, quais os caminhos que você percorreu com o celular, a hora que ele foi ligado, desligado, enfim, tudo que você faz no celular, ele fica registrado. Para qualquer investigação que agora sim consegue ser liberado pelo novo relator, né, o ministro André Mendonça, dá mais autonomia e com certeza vai avançar muito mais nas investigações a partir de agora com o trabalho minucioso de vocês, né? Olha, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. A nossa Polícia Federal hoje conta com uma grande estrutura. Em termos de perícia, eles têm os melhores equipamentos hoje, né? Então, toda a estrutura, equipamentos americanos, israelenses. Então, eu acredito que vai ser um trabalho muito bem feito, desde que eles tenham toda a liberdade para trabalhar. Como eu disse anteriormente, os peritos criminais, eles respondem à Polícia Judiciária. Então, hoje, eu acredito que eles vão trabalhar com muito mais leveza, tendo certeza que seu trabalho vai ser escolhido, vamos dizer assim, de forma correta. Pela sua experiência, em quanto tempo a Justiça já pode ter as respostas aí dessas perícias de mais de 100 aparelhos? Olha, o tempo é difícil mensurar porque você depende do volume de dados. Então, um celular ele pode levar 1 hora como 10 horas para fazer a coleta. E quanto mais a dificuldade de acessar, quebrar a criptografia, isso demora mais. Mas eu acredito que nós vamos ter aí 90 dias, eu acredito que consiga, porque a estrutura que a Polícia Federal tem e os profissionais não vai ser difícil. Eu defendo muito a cooperação técnica, né? O que é essa cooperação técnica? É você ter associações profissionais que possam cooperar com a nossa justiça, uma vez que isso já está previsto no nosso ordenamento jurídico. Você me falou que com o trabalho de vocês é possível, né, recuperar documentos, fotos, mensagens que foram apagados. Em quanto tempo, por exemplo, se eu apaguei há 10 anos, há 5 anos, também tem como recuperar? Existe um limite de tempo? Não existe limite de tempo. O que existe é se você formatou o celular, isso aí pode dificultar um pouco, né? As atualizações do sistema operacional, então isso pode dificultar um pouco sim, mas com o trabalho e as ferramentas certas pode haver recuperação sim. Marco, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente, viu? Esse trabalho tão importante, minucioso, de muita responsabilidade dos peritos que a gente vai acompanhar para ver o andar aí das investigações desse caso, né, tão absurdo do Master. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, Paulo. Um prazer. Até mais.